Olá pessoal, intenciono que estejam todos muito bem, muito em paz, com muita luz. E eu vim compartilhar com vocês uma experiência fora do corpo que eu tive essa manhã, uma experiência com a projeção astral. E foi uma experiência belíssima, belíssima, cada vez que eu me desprendo mais dos medos, dos anseios, das vontades, das críticas, dos julgamentos. Cada vez que eu me liberto de tudo isso, eu tenho tido muito mais abertura com as minhas experiências e elas têm ocorrido de uma forma muito mais suave. Bom, eu não tenho ultimamente intencionado muito a rememoração das projeções, já comentei isso aqui no canal, porque eu tenho praticado mais atividades de meditação e exercícios mais voltados à expansão da consciência. Mas eu até acredito que por conta da gente manter a meditação é algo que eu mantenho. Eu mantenho exercícios como Tai Chi ou Yoga. A luz nesse vídeo não tá muito boa porque a gente já tá no finalzinho do dia e hoje choveu, mas mesmo assim eu quis aproveitar para vir gravar esse vídeo porque ainda tá bem recente na minha memória tudo o que ocorreu hoje de manhã. Bom, eu tava sozinha porque meu esposo saiu bem cedo, ele teve que sair às 6h30, ele tinha um compromisso e eu voltei a dormir. Quando eu voltei, antes de eu voltar a dormir, eu fiz um EV, um pequeno EV rapidinho, porque eu tava bastante cansada assim, tava com sono. Então eu fiz uma circulação de energia bem rápida e comecei a dormir. Para as pessoas que têm muita experiência com projeção e até os estudiosos, eles falam bastante da questão de você acordar durante a noite e voltar a dormir, que é mais fácil entrar numa projeção astral, mas a sua consciência não chega a apagar tão rápido, então você acaba rememorando da experiência. E isso acontece muito comigo, muito mesmo. Hoje foi da mesma forma, quando eu voltei a dormir, eu senti o corpo em estado vibracional e comecei a pensar em forçar o estado vibracional para eu me desprender do corpo. Hoje aconteceu algo diferente, porque todas as vezes que eu penso de forçar, eu saio muito rápido. Hoje não foi assim. Hoje ocorreu de eu me sentir ainda presa assim no corpo e eu fiquei forçando. E como eu não saí, eu pensei, bom, eu vou pensar em flutuar. Quando eu pensei em flutuar, meu corpo estava aqui assim, a cabeça aqui, eu flutuei e vim para cá assim, mais ou menos. Aqui é a parede do nosso quarto, mas naquele momento eu sentia o quarto muito maior, sentia o quarto muito expandido e eu flutuei e vim para cá assim, e via o quarto, via a cama, via tudo. Só que ali, naquele momento, eu senti o campo de atividade do cordão de prata. Eu senti toda aquela energia forte, eu conseguia ver a energia. Foi lindo, porque isso nunca tinha me ocorrido. Quando eu tive uma experiência de projeção perto do corpo, que foi quando eu vi meu corpo, vi meu esposo dormindo, vi tudo, eu via meio que como nublado, assim, era como se tivesse uma fumaça branca, assim, no ar. Já hoje não, eu estava flutuando e eu sentia toda aquela energia muito forte, muito forte. E eu olhava, eu via a energia, é difícil de descrever, mas foi muito, muito, muito legal. E foi muito interessante a experiência, porque eu sentia que ao mesmo tempo que eu sentia, era como se eu estivesse envolvida em algo muito forte, muito forte. E ao mesmo tempo que eu sentia aquilo, eu sentia que eu estava sendo puxada, mas que ao mesmo tempo eu estava me distanciando, mas sendo puxada assim. Quando eu percebi isso, eu pensei, é melhor eu sair daqui de perto, porque senão eu vou voltar para o corpo. Foi eu pensar em sair de perto, eu já me vi flutuando em outro lugar. Só que nesse momento
eu ainda estava muito densa, muito pesada, e eu me vi descendo assim, eu desci com tudo e bati no chão. Quando eu bati no chão assim, eu cheguei até a ajoelhar e a apoiar as mãos no chão de tão rápido que eu desci assim. Eu só me recordo que era um cômodo muito grande, o chão era de taco, de madeira, um taco escuro, uma madeira escura. E eu olhei assim e pensei, gente, eu tô ainda na zona etérica aqui, né? Eu tô nessa zona ainda muito densa e eu tô assim, eu estou densa também, pelo visto, eu não tô conseguindo flutuar tudo. E eu raciocinei, eu pensei, bom, eu vou fluir meu corpo, né? Eu vou aliviar essas energias. E já deitei de costas assim e comecei a ativar meu chakra do coração. Eu comecei a imaginar uma luz saindo muito forte do meu chakra do coração e eu comecei a ver essa situação. O meu corpo começou a flutuar do chão e é uma luz muito, muito forte irradiando do meu chakra do coração. E essa luz iluminava todo aquele ambiente. Era um quarto, eu não vi móveis, não vi nada, parecia um quarto vazio. E eu subindo, 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 assim, e aquilo, eu tava com os braços meio abertos, assim. E foi engraçado nesse momento, porque eu cheguei a pensar lá, falei, se alguém vê uma imagem assim, vai remeter logo a filme de terror. Porque eu estava flutuando com uma luz enorme saindo do meu chakra do coração e os braços entreabertos assim. E ali naquele momento eu já, depois de um tempinho, não fiquei muito tempo ali fazendo aquilo, depois de pouco tempo fazendo aquilo, quando eu comecei a ativar o chakra do coração, eu já comecei a flutuar. E alguns do que a gente entende aqui de questão de tempo, alguns segundos depois eu já me vi flutuando em outro lugar e eu tava voando assim, eu cheguei já voando, parecia uma barraca assim de madeira, cheguei por volta dessa barraca assim e eu tava flutuando, essa barraca ficava no ar, no alto assim, e eu cheguei flutuando assim e parecia uma barraquinha de vender lembrancinhas assim, de vender artesanatos. Eu cheguei assim flutuando e tinha tanto artesanato, tanta coisa pendurada assim em volta e em cima do balcão tinha várias coisas assim. Eu cheguei e fui encostando assim, no que eu encostei no balcão eu derrubei dois negocinhos daquele, não lembro o que foi, mas eram dois objetozinhos. Eles caíram assim, no que eles caíram, levantou atrás do balcão um garoto, um pré-adolescente. Ele aparentava ter uns de 10 a 12 anos e ele me olhou sorrindo e falou olá. Aí eu falei olá e aí ele já foi pegando as coisas lá no chão que eu tinha derrubado e eu fui e perguntei para ele que lugar é esse. Quando eu perguntei, porque eu vi que eu estava flutuando, eu vi que ele ficava meio que no ar assim, e aí eu perguntei que lugar é esse. Ele foi e olhou para o lado, ele olhou para o lado direito, né, para o lado direito dele e para o meu lado esquerdo. Ele foi e olhou para o lado, me indicando algo para eu olhar e respondeu algo. No que ele respondeu, eu não ouvi. Aí é como acontece aquelas falhas na comunicação. Acredito que ele tenha falado alguma coisa que para o meu cérebro eu não deva ter conhecimento ainda do que ele falou. Por isso, talvez, a questão de não entender. Você ouve, mas você ouve como se fosse um barulho, assim, que a pessoa emite. Você não entende o que foi falado. E enquanto ele falou, olhou para o lado e falou, eu olhei para o lado também e vi que embaixo, assim, num morrinho, tinha um morrinho, um gramadinho, assim. Embaixo tinham 3 crianças passando assim, aparentavam de 3 a 5 anos, e eram 3 meninos e brincando de carrinho. Eles estavam com uns carrinhos grandinhos assim, um deles sentou no carrinho e estava assim brincando no gramado, os outros 2 também brincando. E aí eu vi aquela imagem, olhei para o garoto de novo, para esse pré-adolescente, e perguntei novamente, que lugar é esse?
E aí ele respondeu: é pra cá que vêm os bandidos que são quase pegos pela polícia. Eu ouvi aquela frase, olhei para lá de novo, vi aquelas 3 bebês praticamente brincando lá embaixo. E fiquei assim, gente, que estranho. Aí nessa hora eu comecei a sentir algo na minha boca, como se minha boca tivesse meio que grudada um pouco assim. E aí eu tentei mexer os lábios. No que eu tentei mexer meus lábios, eu acordei. Porque eu acredito que foi uma questão de interferência de informações. Eu acho que foi algo no meu corpo físico. Eu devia estar encostando a minha boca no travesseiro, não sei, alguma coisa. E eu senti algo na boca. Quando eu tentei mexer minha boca, eu acordei mexendo minha boca. E aí saí de lá. Peguei o caderno para anotar rapidinho a frase que ele tinha me respondido, que é pra cá que vêm os bandidos que são quase pegos pela polícia. Porque naquela hora eu não entendi muito bem e fiquei, gente, mas são crianças. Depois pensando, refletindo e refletindo ainda mais sobre uma analogia que eu ouvi esses dias de que nós aqui no planeta Terra somos praticamente adolescentes. A gente sabe da responsabilidade, a gente sabe da necessidade de se expandir, de evoluir, de se interiorizar para algo bem maior, mas a gente fica naquela, relutando para isso, vai, não vai, meio rebeldes mesmo, numa fase meio adolescente. E quando eu me lembrei dessa analogia, fez todo sentido aquela projeção, todo sentido, porque o universo é infinito. Eu tenho feito inúmeras expansões de consciência, tenho feito inúmeras meditações com o objetivo de expansão de consciência, e eu tenho tido resultados cada vez mais marcantes de que o universo constitui infinitas possibilidades. E aquele local, aquilo que eu vi, parece ter sido algo criado em uma dessas infinitas possibilidades, uma realidade paralela criada justamente para isso. Se para nós, que já temos um certo grau de responsabilidade, recebemos uma analogia de uma comparação com adolescentes, eu pensei na questão de bandidos, na questão de pessoas que ocasionam, sofrem muita violência e ocasionam também muita violência, e pensei, são como crianças, são crianças sim, bebês praticamente, e são bebês com uma faca na mão, bebês com um revólver na mão, porque vão acabar ferindo a si mesmo e aos outros. Inconsequência mesmo, questão de inconsequência. E pensando por esse lado, fez todo sentido aquele lugar, fez todo sentido. A questão da lojinha, eu entendi logo quando eu cheguei ali, que ela era uma lojinha que ficava na porta mais ou menos daquele lugar e que ali eram colocados os objetozinhos, os artesanatozinhos que eram ensinados a aquelas crianças a fazerem. Eles faziam aqueles objetozinhos, acredito que os maiores, não sei, e colocavam ali naquela lojinha, naquela portinha ali. Bom, foi uma experiência um tanto quanto diferente, mas quis trazer para vocês porque a questão dessa analogia com os vários níveis que nós temos de infância, adolescência, juventude, e a fase adulta, fez todo sentido com o que eu passei. Para todos sempre, muita paz, muita luz. Eu te perguntei, falei, o que eu falei mesmo? Ah, tá aqui embaixo. Ah, não tá aqui não.